Podeis assentar. Eu convido a todos a abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16. Marcos, capítulo de número 16. Um texto bastante conhecido de todos nós, a comissão de Marcos, versículo número 15. Marcos 16, 15. Nós já temos tratado em outras ocasiões, em estudos bíblicos, aula de escola dominical, até mesmo na nossa devocional curta, diária, nós trabalhamos várias vezes sobre aspectos da missão e as grandes comissões, né? Ou as comissões de Cristo à igreja. Uma das mais conhecidas é a de Marcos. Certamente nós poderíamos falar que a de Marcos, juntamente com a de Mateus, são as mais conhecidas. Vamos ler juntos? Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos nos situar aqui, contextualizar. Na semana passada, nós tivemos o nosso primeiro estudo, refletindo sobre a natureza da missão da igreja, não é? Fizemos algumas definições importantes de recorte, quando nós falamos em missão da igreja. Tanto o primeiro termo quanto o segundo termo requerem uma definição, não é? E eu penso e tenho visto que uma parte da nossa crise, ou dos debates que tem na missiologia, da teologia da missão, é precisamente a maneira como nós usamos ideias diferentes debaixo do mesmo vocábulo de igreja. Ora, nós nos referimos à igreja enquanto instituição, essa instituição deixada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor, né, contra o avanço da sua igreja, o seu corpo aqui na terra, que existe para glorificar a Deus, para adorá-lo, a razão existencial. Nós até pontuamos essa distinção do propósito final, né, e a responsabilidade, a tarefa nisso aqui. Do mesmo jeito que um engenheiro faz casa, mas ele faz casa com o propósito de que pessoas habitem em casa. Então, o propósito é chegar a ser habitado, mas a sua tarefa é fazer a casa. Da mesma maneira, nós existimos para a glória de Deus, mas isso é o propósito da nossa existência, não a missão. A missão é a tarefa que nós somos chamados para fazer. Como é que nós vamos glorificar a Deus? Cumprindo fielmente a tarefa que Ele nos mandou fazer. E nesse sentido, nós propusemos, como uma boa parte dos missiólogos entendem, que o comissionamento de Mateus é o mais abrangente, o mais completo, que é fazer discípulos de todas as nações. Bem, nós podemos dizer que essa tarefa de fazer discípulos é a missão primordial da igreja, em todas as nações. Entretanto, quando nós olhamos igreja como um conceito de povo de Deus, e aqui não é a instituição, não é a tarefa da igreja institucional, que é formar esses discípulos, mas de povo de Deus, nós somos sal da terra e luz do mundo. E a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, que essencialmente ou eminentemente comunicou a vontade de Deus das pessoas, não exerceu um ministério exclusivamente querigmático, ou seja, não ficou exclusivamente trabalhando na proclamação, mas também exerceu o ministério da misericórdia. Vamos dar uma olhada aí em Mateus capítulo 9, só para pontuar isso, um resumo do que nós conversamos no estudo passado, para nós retomarmos de hoje. Mateus 9, versículo 35. Aqui você vê resumidamente a descrição do ministério público do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Nós podemos recortar ou dividir o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo em um ministério de duas naturezas, apesar de aparecerem três verbos aqui, porque ensinando e pregando estão na mesma esfera da comunicação, né? Então há um ministério eminentemente comunicacional da parte de Cristo Jesus, onde ele está comunicando a vontade do Pai, a vontade de Deus, o Evangelho, o conteúdo bíblico, e o ministério da misericórdia, manifestado por Cristo como Messias, que é, né? Esse é o sentido da palavra Cristo, nas curas, né? Que ele realizou. Então o Senhor Jesus
demonstrou essa sensibilidade para o ser humano integral, como ele é. Nós discutimos um pouco da teologia da missão integral, né? O Pacto de Lausanne, na semana passada, que era essa visão do todo, como em algum momento a igreja, o cristianismo, perdendo o foco do conteúdo comunicacional, lhe resta apenas cuidar do corpo. Então, assim, o cristianismo liberal basicamente tende a focar a sua atuação em aspectos naturais e necessidades sociais. A reação que houve fundamentalista foi negar as necessidades naturais e focar exclusivamente na parte comunicacional, né, no conteúdo. E aí vem a proposta do Pacto de Lausanne da importância de nós resgatarmos o evangelho todo para o homem todo, em todo lugar. Tudo bem isso aqui? Como é que a gente separa isso, né? A proposta que eu faço, eu compreendo assim, à luz de análise, reflexões, leituras de proponentes, que a maneira que eu vejo mais apropriado nós entendermos isso, é olharmos, à luz deste versículo que nós lemos, o ministério de Cristo como um ministério integral, que cuida de corpo e alma, mas lembrando das advertências que o próprio Cristo fez àqueles que o ouviram. Você se lembra que, em certa ocasião, ele adverte as pessoas quanto à dureza e resistência do coração, quanto ao conteúdo, né? Vocês estão rejeitando a minha palavra, vocês examinam, mas não querem seguir, e por aí vai, porque não querem seguir a Deus. Mas também ele exorta quanto àqueles que não estão interessados no conteúdo, mas apenas nos benefícios naturais. Quando ele diz, vocês me procuram por causa do pão. E eu estou falando para vocês que é mais importante ir atrás do pão que não perece, não do pão que perece. Vocês lembram da narrativa evangélica da cura dos leprosos, os 10 leprosos, só um volta para agradecer, né? Quer dizer, recebeu o benefício físico e está de boa. Por que é importante nós falarmos isso? Porque foi assim nos dias de Cristo, foi assim na antiga aliança, é assim hoje e será até Jesus voltar. A igreja do Senhor também haverá de manifestar misericórdia, ação de misericórdia, o ministério da misericórdia foi o que criou na igreja cristã o ofício do diaconato, está em Atos 6. As necessidades naturais começaram a crescer, com o número de convertidos aumentando também, gente vindo não do contexto do judaísmo tradicional, mas dos helenistas, né? As viúvas dos helenistas estavam sendo desamparadas e houve aquela queixa, está em Atos 6, vamos dar uma olhada lá, deixa eu ler para não ficar só na citação. Versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, havia, desde os dias do judaísmo do Antigo Testamento, uma sensibilidade na comunidade da fé para com as necessidades naturais. Presta atenção, gente, isso é importante. Porém, de novo, presta atenção aqui. Fazia parte da lei de Moisés orientar a população para o cuidado dos desfavorecidos. Não deixa ideologia política sequestrar essa tarefa. A gente vê um antagonismo muito grande aí, dizendo, de esquerda, tem que ser liberal, aquilo outro, como se fosse uma questão política. Não é. Deus que criou o ser humano, corpo e alma, provê para o ser humano condições de corpo e alma. A lei de Moisés previa isso quando falava sobre o uso da terra, a distribuição da terra, no ano do jubileu, quando a terra voltava para a sua origem. Aqueles que iam colher no campo deveriam deixar os galhos e as azeitonas, algumas para trás, para que aquele que estava desprovido de recurso pudesse se utilizar. Então havia uma sensibilidade. O Senhor disse que Ele é o amparador da viúva e do órfão, ameaça o seu povo, diz, se você se colocar contra esses mais fracos, eu serei contra vocês, porque eles não têm ninguém contra eles. Quer dizer, é muito claro na Escritura que há uma sensibilidade, sim, da parte do Senhor, para com os excluídos socialmente, os desfavorecidos socialmente. Isso não tem a ver com ideologia de esquerda, marxista, isso tem a ver com um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, ter condições de viver minimamente uma certa dignidade. E é responsabilidade do povo de Deus ver isso. Agora, preste atenção. Essa era a responsabilidade social da teocracia mosaica. Não era a competência religiosa do templo. O templo girava em torno do culto. O sacerdote dizia respeito à adoração.
Às vezes a gente não faz separação. Eu penso que aqui está o caminho para nós interpretarmos melhor. Quando nós vemos a igreja enquanto instituição, ela tem uma missão primordial de fazer discípulos de Cristo Jesus. Se a nossa tarefa ao fazer discípulo é exclusivista, a gente só fica com a tarefa da comunicação e não prepara a pessoa para atuar nas outras áreas, a nossa formação é deficiente. E eu creio que é uma evidência de que ocorre no evangelicalismo brasileiro. Nós temos um evangelicalismo tipicamente catequético. As pessoas vêm para a igreja e são catequizadas. Não há nada de errado em ser catequizado, né? A gente faz uso do catecismo, está até colocando as devocionais aí no catecismo, né? O problema é que não se prepara um discípulo pleno, maduro, quando a única formação que você dá para ele é instrução teológica. A instrução deve ser capacitadora para cobrir todas as áreas do pacto. O relacionamento com Deus, no seu mandato espiritual, o relacionamento com o próximo, no seu mandato social, o relacionamento com o mundo, no seu mandato cultural. Deixa eu ilustrar o que eu estou querendo dizer. Se a igreja foca a sua tarefa exclusivamente na pregação, as pessoas vão entender a Bíblia, vão conhecer o que Deus quer para a vida dela, vão ser capazes de experimentar a realidade como arrependimento, fé e maturidade. Mas se a igreja não instrui as diversas ações da vida cristã, não tem como a pessoa seguir por não receber instrução naquela área. Nós pregamos a palavra do Senhor, mas, por exemplo, não capacitamos ou não orientamos propriamente como viver a vida familiar apropriadamente. Ninguém, nenhuma família, nenhum cristão vai conseguir experimentar a plenitude, tudo que Deus tem para a sua vida, a vida abundante, apenas vindo para a igreja no domingo ou na quinta-feira. Ele vai ter que experimentar a orientação de Deus na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, nas outras esferas que não sejam igreja. Eu tenho que experimentar a vontade de Deus na vida familiar. Então, passa pelo papel do ministério de ensino, ensinar vida familiar. O papel do marido, o papel da mulher, do filho, da relação. A mesma coisa, trabalho também. Se eu não tenho uma visão cristã de trabalho, eu tenho uma visão pagã de trabalho. Se eu não tenho uma visão cristã de entretenimento, eu tenho uma visão pagã de entretenimento. Se eu não tenho uma visão cristã de comida e bebida, eu tenho uma visão pagã de comida e bebida, que pode ser supervalorizada ou demonizada, né? Até, se comer demais, vai pecar necessariamente, né? Percebe? Algumas pessoas não colocam nenhuma gota na boca de algum pão, porque acham que é pecado. Então, eu preciso ter instrução bíblica neste sentido para poder saber o que é. Percebe? Ao preparar um discípulo maduro, ou seja, cobrindo todas as áreas da sua vida, a igreja cumpre a missão plena, e que envolve as esferas sociais também. Não é papel da instituição igreja transformar a sociedade, gerenciar nas instituições que não são eclesiásticas. Essa foi uma visão que predominou na Idade Média, e que era o modelo teocrático do Antigo Testamento, porque era teocracia. Porém, não era a mesma instância. Não era o sacerdote quem governava. Você tem poderes separados e competências separadas. Mesmo sendo uma teocracia, ou seja, uma sociedade que era guiada pela lei de Deus, as competências eram distintas. Você teve lideranças que predominou em todo o judaísmo, né? Uma liderança compartilhada, colegiada, períodos de anarquia, na época dos juízes, antes da monarquia, os próprios juízes, né? Tiveram alguns até Samuel, depois a monarquia. O rei não tinha gerência sobre a administração eclesiástica. Você lembra que Uzias, que era Azarias também, né? O outro nome, quando inventa de pegar um incenso e participar, Deus o julga e o condena, ele fica leproso, tem que sair correndo, porque ele cresceu o seu olhar de qual era a sua competência, e extrapolou a competência de um líder civil, na esfera social, para a religiosa. Porém, quando o povo não recebia instrução para a sua competência social, o povo pecava na área social. Você vê quando Esdras e Neemias estão reconstruindo Jerusalém e o templo, Neemias, entre as orações de confissão que ele faz, foi de pecado de exploração do próximo.
o povo estava escravizando o próximo. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver aqui com exercício religioso propriamente, com culto, com liturgia, tem a ver com esfera de relações sociais. No entanto, estava fora do padrão de Deus. E ele confessa, nós temos pecado contra o Senhor nessa área. Da mesma forma, tanto um livro quanto o outro terminam com confissão de pecado da parte do povo por terem contraído matrimônio fora da aliança, né? Casando com povos vizinhos, e eles confessam e pedem perdão a Deus também. Percebem? Quer dizer, são áreas diferentes, áreas que não estão ligadas à liturgia, não estão ligadas ao culto, mas estão ligadas a esferas da vida, que não são controladas pela igreja, são instituições próprias, a família é uma instituição. Nós, como brasileiros, nós somos tentados a diminuir a importância de algumas instituições e esperar da instituição muitas competências que são dos cidadãos e dos indivíduos. A gente tende a acreditar que o Estado deve resolver todos os problemas, suprir todas as necessidades, e nós terceirizamos responsabilidades que eram nossas. Por exemplo, tem muitas pessoas na igreja que acham que a condução espiritual dos seus filhos é da igreja. É irracional pensar assim, porque você convive a maior parte do tempo na família. É irracional você imaginar que com 1, 2 horas por semana a igreja consiga instruir espiritualmente alguém que você convive o tempo todo e que Deus colocou você como primeira responsabilidade. Entende a distinção? Então, qual é a nossa proposta para a gente concluir, né, esse ponto aqui? A missão da igreja é precisamente fazer discípulos maduros enquanto instituição. E os discípulos maduros são a igreja do Senhor na sociedade, reformulando a sociedade, atuando no meio. O político na política, o professor no professor, o agente de saúde na área de saúde. Eu sou sal da terra e luz do mundo lá. Não é o carimbo da igreja, com um selo aqui dizendo, a igreja está entrando nessa área aqui, enquanto instituição, não. Ela se perde se ela fazer isso. E por isso mesmo, olha que interessante, quando eu entendo que eu sou chamado para prover um treinamento amplo e profundo, nunca vai faltar tarefa para a igreja. Nunca vai faltar conteúdo a ser trabalhado, porque é vasto, os desafios da vida são muitos. E uma vez que nós cumpramos bem essa missão orientadora, aí certamente os outros aspectos estarão devidamente qualificados para serem feitos. Tudo bem? Dado esse recorte de missão da igreja, né, que a missão, embora seja esse conceito abrangente, a gente tem que distinguir, enquanto instituição, preparar discípulos, enquanto povo de Deus, ser agente de Deus em toda a realidade humana. Toda, corpo, alma, educação, seja lá o que for. Tudo bem? Fazendo essa distinção. Missão da igreja institucional, formar discípulos. Missão da igreja enquanto cristãos na sociedade, cumprir a sua vocação na sua área de atuação. Todos nós. Oxalá o Senhor nos abençoasse com uma visão mais profunda e aberta nesse sentido. A gente pararia de demonizar mais as diversas vocações e contribuiria mais cada um na sua própria área. É um sonho que é o chamado bíblico. Então, hoje nós chegamos no segundo aspecto. Ok, se eu entendi que essa visão mais abrangente é uma visão do corpo de Cristo, dos cristãos como um todo, vamos trabalhar nessa tarefa agora, essa quinta e a próxima também, nós vamos trabalhar na tarefa da comunicação do conteúdo, né? Como que a igreja vai trabalhar isso. Então, primeiro, a proclamação do Evangelho. Por isso que eu fiz a leitura de Marcos 16, 15. O John Stott faz uma referência e diz o seguinte, olha, Evangelho e Bíblia são termos intercambiáveis. É muito curioso olhar isso, porque parece que vai numa linha diferente do que Lutero propunha, né? Que ele via lei e evangelho na palavra de Deus como apontando para realidades distintas. Mas por que John Stott apresenta isso? Pela mesma razão que Tim Keller e Paul Tripp e outros teólogos contemporâneos apresentam também, que é o seguinte, a mensagem diferenciada do cristianismo de qualquer outra religião é o Evangelho. Todas as religiões apresentam regras, que nós poderíamos falar de normas a serem seguidas. E, nesse sentido, leis, inclusive o cristianismo. Existe a lei que tem o seu papel. Tem o papel de revelar Deus e seu caráter santo, por contraste, revelar nossa incompetência e necessidade de perdão,
não é? Porque é pela lei, lembra que Paulo fala assim, por causa da lei que eu tenho consciência do pecado, porque a lei diz não cobiçarás, aí eu cobiço e sei que aquilo é pecado, porque ele diz que não é para cobiçar. E isso me leva ao arrependimento e à necessidade de resgate, de perdão, de salvação, de redenção. Esta necessidade só é suprida pelo Evangelho, que é o ato de Deus de redimir pecadores. A igreja tem, portanto, e John Stott vai dizer, como tarefa primordial no seu ministério de comunicação, de proclamação, o anúncio do Evangelho. Isso é singular no cristianismo. Segundo Lutero, Evangelho e lei precisam ser concomitantemente anunciados, porque um complementa o outro. Não faz sentido a crença no Evangelho se eu não entendo a gravidade da minha situação demonstrada pela lei, que me impõe, mostra como eu sou transgressor e como eu necessito de salvação, como eu necessito de perdão, como eu necessito de libertação da minha condição de transgressor da lei. Tudo bem? Está claro esse ponto aqui? A resposta cristã para isso não é esforce-se mais, abra mão de alguns prazeres, leve uma vida ascética. Não é. Essa é a resposta das religiões, inclusive da religiosidade cristã, mas não do reino de Deus, não do evangelismo, não do cristianismo. O cristianismo vai dizer que Cristo fez por você. Ele executou na cruz do Calvário. Isso é evangelho. Qualquer coisa que seja diferente disso está fora do caminho da salvação. Então, verdadeiramente, a igreja não pode jamais perder de vista que ela tem uma mensagem única, que é a boa nova de que em Cristo a minha condição espiritual, a condição espiritual do ser humano de perdido é resolvida. É somente na obra de Jesus Cristo. Em algumas das próximas aulas, eu não sei se é a próxima, agora não estou bem lembrado, ou a outra de escola dominical, eu vou explorar esse assunto do Evangelho mais, e as faces do Evangelho, baseado na proposta do Tim Keller. O que o John Stott está trabalhando aqui é uma outra ideia. O primeiro é lembrar o seguinte, que há essa importante visão que a igreja cristã nunca pode perder, de que no coração do meu chamado proclamatório, e a gente está afunilando, eu não estou trabalhando mais missão da igreja no sentido abrangente, que isso fica para os cristãos, como a gente falou. Agora, na proclamação, eu tenho um evangelho para anunciar. Quando a igreja perdeu isso de vista, ela perdeu a sua razão de proclamação e até a sua motivação missionária. Porque eu vou dizer o quê? Para quem, se eu não mais reconheço que as pessoas estão perdidas, condenadas nos seus pecados, e a única esperança para ela é através do arrependimento e fé no Evangelho, no que Deus fez em Jesus Cristo. A igreja, portanto, a cada geração, ela tem que estar atenta a essa tarefa de proclamação do Evangelho, que se dá em vários níveis. Os estudiosos da missiologia vão identificar os níveis que eles chamam de E1, E2 e E3. O Ralph Winter, que é um missiólogo que eu aprecio bastante e uso bastante no curso que dou no seminário, ele trata em níveis, ele chama de níveis E1, E2 e E3. O E1 é compartilhar o Evangelho com pessoas da mesma língua e da mesma cultura. Na verdade, ele até propõe o que ele chama de E0 aqui. O E0 seria a proclamação do Evangelho para a comunidade onde você está. E presta atenção que coisa importante. Porque um dos erros, Lloyd Jones já alertava para isso, que um pastor não pode cometer, é pressupor que todos os seus ouvintes são salvos, pelo fato de terem proclamado, professado a fé, ou estarem no convívio da igreja. Ele diz, não cometa esse erro, porque uma coisa é a igreja visível, outra coisa é a igreja invisível. Uma coisa é a pessoa estar acostumada com a tradição, a outra está experimentando o novo nascimento. Então ele falava o contrário. Ele dizia, sempre pregue, supondo que ao menos uma pessoa do seu auditório tem a necessidade do Evangelho para a salvação da sua alma. Salvação. Depois Tim Keller vai trabalhar isso melhor, algo que para mim foi revolucionário na minha vida cristã, eu confesso, que foi enxergar o Evangelho
não apenas como um meio da salvação escatológica, do escatom, de ser livre da condenação lá no final, no dia do juízo, mas o Evangelho como meio provido por Deus também para santificação e crescimento espiritual. Você pode dizer, mas como assim, pastor? O Evangelho não é aquilo que a gente crê, que Jesus fez, e aí a gente é salvo da condenação? Como é que o Evangelho tem a ver com santificação? E aí o Evangelho nos salva do farisaísmo. Percebe? Nos livra de uma autoconfiança no crescimento espiritual. Quando eu entendo que não apenas a porta do céu foi aberta para mim pelo Evangelho, mas todo o progresso espiritual que eu experimento na minha vida, eu experimento na dependência de Cristo. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Já não sou eu quem vive, disse o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Isso mudou a minha vida. Eu confesso para vocês, assim, pode parecer simples para vocês, para mim foi impactante ver de que, de alguma maneira, eu entendia o Evangelho como porta de entrada para o cristianismo, mas não conseguia perceber como o Evangelho era não só a porta de entrada, mas era a minha própria caminhada como cristão. Por enfatizar tanto a minha responsabilidade, ler a Bíblia e faça oração se quiser crescer, a gente ouve desde pequenininho, né? Isso pode sugerir a ideia de que o crescimento depende de mim. Veja, depende no sentido de responsabilidade, mas não depende no sentido de efetividade. A efetividade é a operação do Espírito Santo em me moldar à semelhança de Cristo e me fazer a cada dia mais dependente de Cristo. Só há crescimento espiritual com negação de si mesmo. Aquele que quer vir após mim, disse o Senhor Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso só é possível pelo Evangelho. Cristo em nós, enfim. Então, o nível E0 é o anúncio do Evangelho dentro da comunidade local. Porque filhos da aliança não são automaticamente salvos. Então, a gente prega o Evangelho para a comunidade que professa a fé, porque os filhos precisarão também experimentar novo nascimento, precisarão do Evangelho para a sua conversão. A gente prega o Evangelho na comunidade da fé, porque cristãos precisam do Evangelho para crescer em verdadeira espiritualidade, que é na dependência de Cristo. Quase o contrário, crescerão arrogantes intelectualmente, se sentindo superiores ao mundo. Eu sou melhor porque eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não faço uma porção de coisas, eu sou melhor do que aquele outro. E aí perde, nubla-se a vista de que não apenas a salvação eu encontrei em Cristo, mas toda virtude que eu desenvolvo, eu só desenvolvo porque Cristo está em mim. Tiago deixa isso claro quando ele diz que Deus é perfeito, é o Pai das luzes, em quem não há sombra de variação alguma. Ele diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação alguma. Você tem essa percepção na sua vida? Você consegue olhar no espelho assim e ver alguma virtude e dar glória a Deus para isso? Vamos fazer algumas perguntas de diagnóstico aqui. Quando é que isso está turvo na nossa mente? Algumas evidências. Quando eu não consigo lidar muito bem com elogios. Quando alguém me elogia por alguma virtude e aquilo me desconcerta de alguma maneira. É sinal de que me falta uma devida humildade. Porque a humildade não é a negação da virtude, mas é não perceber onde está a fonte. O humilde, você pode dar o maior elogio e ser profundamente verdadeiro, e ele concordar, e ele vai continuar, um segundo depois de ter ouvido, do mesmo jeito que ele estava um segundo antes. Pelo contrário, ele pode até ficar ainda mais humilde, porque ele diz, que beleza que as pessoas estão vendo Cristo em mim, é Cristo em mim, você percebe? Quem não é humilde, fica todo desconcertado, porque, eita, está me elogiando aqui, eu vou começar a ficar orgulhoso e tal, porque os seus olhos estão voltados para si mesmo. Quando eu tenho a percepção de que a virtude que eu desenvolvo é fruto da graça de Deus na minha vida, aí pode ser o maior dos elogios. Eu consigo dizer como João Batista, convém que ele cresça e eu diminua. Se tem alguma virtude, é Cristo em mim. Percebe? Então, assim, uma das dicas é o desconforto com o elogio. O outro é o oposto. O se sentir muito bem com o elogio. O Senhor Jesus já alertou e disse, olha, esses aí, eles já receberam a resposta da oração na hora da oração, que era o louvor dos homens. Olha como você ora bonito, né? Como você fala muito bem, e eles, pronto.
A falta da humildade consiste exatamente em eu querer ter os feedbacks de reforço da minha glória, da minha superioridade da parte dos outros. E aí tudo isso toda a minha atuação traz no meu coração uma demanda de confirmação, de reforço social da parte dos outros. Se os outros estão dizendo que eu estou bem mesmo, se a minha oração foi boa, se eu estou dando um bom exemplo, é o temor dos homens. O Senhor Jesus alerta isso de forma muito grave quando ele diz que as pessoas que amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Percebe? Essa é uma das dicas. À medida que nós vamos crescendo na dependência de Cristo, vai ficando claro que a glória é dele. Vai aumentando a consciência dessa dependência e da nossa inadequação natural. Isso ocorreu tranquilamente, tranquilamente não, isso ocorreu na vida do apóstolo Paulo. No início do seu ministério, ele diz que ele é o menor dos apóstolos. Quando ele avança um pouco mais no ministério, ele vai dizer que ele é o menor dos santos. E no final da sua vida, uma das últimas cartas, ele escrevendo a Timóteo, ele diz: eu sou o maior dos pecadores. Aí você olha, será que Paulo foi piorando ao longo da vida? Ele foi ficando espiritualmente pior, não é? Não, não foi, né? Quando a gente vê a descrição em Atos da sua biografia, ele foi crescendo em serviço a Deus. Mas ele foi ganhando uma percepção cada vez mais dependente de Cristo na sua própria vida. Ao ponto de quanto mais virtude ele produziu, mais consciência ele tinha que essa virtude era fruto de Cristo nele, e não dele mesmo. Só que eu falei equivocadamente no início que foi natural. Ele disse, não foi natural, foi progressivo. Tanto não foi natural, que ao escrever a sua segunda carta, lá no finalzinho, capítulo 12, ele vai dizer o seguinte, que eu recebi revelações tão gloriosas, que não seria fácil para alguém abrigar no coração, e para que eu não me ensoberbecesse, o Senhor mandou um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. E eu pedi por 3 vezes para Deus tirar isso, ele disse, não, por quê? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele faz uma conclusão que, gente, alguém tem que estar bem maduro espiritual para dizer isso, né? De tal maneira que eu me glorio nas fraquezas, porque quando sou fraco é que sou forte. Eu olho aquilo e digo, Senhor, me dê graça, porque eu acho que eu não consigo dizer isso dessa maneira ainda não, né? E por quê? Porque é precisamente numa consciência mais profunda da minha própria fraqueza que ressalta a força que não vem de mim. Está em mim, me capacita, mas não vem de mim. E se o espinho da carne me torna mais consciente disso, que ele fique. É assim que ele aceita. Desafio para a gente, né? Pensar, porque muitos de nós, por exemplo, tem coisas que incomodam para caramba. Só que ao invés de a gente pensar que o que incomoda é o mensageiro de Satanás para nos destruir, é maligno, nós temos que pensar o mensageiro de Satanás para nos tornar mais dependentes de Deus. Muda completamente a maneira de nós enxergarmos. O nível E1, o Ralph Winter vai dizer, é compartilhar o evangelho com pessoas, com outros que são da mesma língua e mesma cultura, mas fora da fé. É o primeiro desafio. Então, falar do evangelho aqui dentro é relativamente fácil, vocês concordam? Relativamente. Nós compartilhamos os mesmos símbolos de fé, nós abrimos a Bíblia, as pessoas acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, nem sempre é fácil, o Evangelho também incomoda muitas vezes, mas é relativamente mais confortável, porque é mais fácil. Falar do Evangelho na sua cultura, na sua língua, mas para quem não compartilha a fé, o desafio já se torna um pouco maior. Maior porque os valores nem sempre são os mesmos, o referencial não é mais o mesmo também. E aí presta atenção, à medida que o tempo está passando, o mundo ocidental está apostatando aos poucos da fé cristã, a cultura ocidental vai perdendo o vigor da influência do cristianismo sobre ela. A ponto de as palavras usadas na fé cristã não significarem a mesma coisa para aqueles que não professam a fé cristã. Você fala a mesma língua, você está na mesma cultura, mas quando você fala a palavra Deus, se você é um cristão bíblico, você tem uma imagem de Deus na sua cabeça. O Deus pessoal, que se revelou em Cristo Jesus, que falou a sua vontade na palavra, que criou todas as coisas, que perdoa, que julga, que é santo e justo. Aquilo que nós temos aprendido na Escritura aqui.
Se você fala para um grupo de pessoas que não está nesse métier bíblico, a palavra Deus, a imagem que é evocada na sua mente não é a mesma coisa. Muitos vão dizer, eu creio num Deus que é uma energia, uma força cósmica que está por aí. A mesma palavra, percebe? Então veja que o nível do desafio de comunicar o Evangelho requer da parte de nós cristãos estarmos atentos para como pensa aquela pessoa. Não é porque eles falam português, não é porque nós somos cidadãos brasileiros, vivendo numa mesma cidade, que os pontos serão os mesmos de contato. Não são, estão cada vez mais distantes. Se você, vou dar um outro exemplo, você fala pecado, em linhas gerais, na nossa própria época, mesmo antes, mesmo sem ter sofrido tantas perdas, já havia uma concepção muito turva do que era. O brasileiro mediano imaginava como pecado apenas transgressões chocantes e escandalosas de natureza moral, normalmente ligado ou à sexualidade ou à corrupção. Em linhas gerais era assim, não é? Se você falar com seus pais ou seus avós, assim, quem era o pecador? O pecador era a prostituta, o adúltero, o ladrão, né, o político corrupto que desviou o dinheiro da Petrobras e por aí vai. O cidadão comum não se via como pecador. Eu pago impostos, né? Eu estou casado aqui, eu nunca matei ninguém. Ele não se vê. Quer dizer, veja, a palavra é entendida. Quem fala pecado está querendo dizer alguma coisa. Quem ouve tem uma ideia, mas não é a mesma ideia compartilhada. Porque elas são definidas a partir de referenciais diferentes. Então, não imagine você que você vai abrir a boca e dizer Deus perdoa pecados e que do outro lado a pessoa vai entender do mesmo jeito que você. Deus perdoa e pecados. São três conceitos que biblicamente são definidos, que são compreendidos na língua portuguesa, mas que não têm as mesmas ideias associadas a elas, mas panos de fundos diferentes as definem de forma diferente. Portanto, evangelizar significa reconhecer o distanciamento de sentido do conteúdo bíblico entre aquele que é cristão e o que não é cristão. A gente vai tocar nesse sentido de novo mais adiante, um dos últimos, que é um assunto bem interessante, né, quando a gente for falar de diálogo. Entende qual é o ponto? O desafio se torna um pouco maior. Aí o nível E2 é definido aqui como sendo o nível de levar o evangelho para um povo de uma língua e uma cultura diferente da minha. O desafio já é maior. Existem os falsos cognatos, mesmo em língua próxima, como português e espanhol. Você pensa que está comunicando, se você não conhece bem a língua, você não está comunicando a mesma coisa, porque ela parece ser uma coisa, mas não é, né? Tem os falsos cognatos. E os aspectos culturais. Eu me lembro, o estágio que eu realizei foi no Uruguai, eu fui com o Davi, né? O Davi era menininho, menor que o meu Felipe. E o primeiro choque que, como brasileiro, eu tomei é que todos os homens se cumprimentam com um beijo facial, né? Nós brasileiros não temos esse hábito. Algumas famílias, o pai cumprimenta o filho com um beijo no rosto, ou o tio, o avô, mas, em geral, o homem não se beija, né? Na nossa cultura, pelo elemento de masculinidade. Pelo menos não se beijava, porque isso foi outra coisa que foi mudando também, né? Dentro dessas novas modelos e propostas que estão por aí. E aí você percebe, significa uma coisa para o uruguaio e significa uma outra coisa para o brasileiro. Apesar de a gente ler na Bíblia, cumprimentar com ósculo santo, né? A palavra ósculo parece até uma outra coisa diferente, mas é beijo, né? Que nada mais é do que uma expressão de carinho fraterno, sem conotação sexual. Na nossa cultura não tem, né? Os homens se mantêm mais distantes e tal. Então, só para a gente entender assim, o nível de desafio é um pouco maior. Você tem que entender bem a língua, como ela se manifesta, uma outra língua, e a cultura também. E o nível que ele chama de E3 é quando você vai falar do Evangelho para uma língua e cultura muito diferente. Não é apenas diferente, é muito diferente, né? Eu nunca consegui desenvolver no albanês, vivi 2 anos na Albânia, conversei nesses dias com um colega que estava lá, e no final me despedi, né? Você lembra ainda bem, Deus te abençoe, até mais, essas coisas eu lembro, porque precisava por dia a dia, né? Quanto é que custa o pão, esse tipo de coisa a gente sabia. Mas ter uma conversa profunda, ao ponto de explicar quem é Deus, não dá.
não é tão rápido. E é muito mais difícil quando a diferença é muito grande. Então, ele apresenta essa realidade. O que é evangelizar? Presta atenção. Quando a pessoa diz, vai lá na igreja, você está evangelizando? Não, você está convidando a pessoa para vir para a igreja. Quando você diz assim, vê os 10 mandamentos aí, você está evangelizando? Não, os 10 mandamentos é lei, não é evangelho. Evangelho é a parte da mensagem bíblica que anuncia o que Deus em Cristo fez e faz para resgatar pecadores consigo. Não, volto a dizer, não apenas na salvação escatológica, mas também no próprio processo de redenção diária, de negar-se a si mesmo e de vir a Cristo Jesus. Esta mensagem é essencial e nunca pode estar fora da igreja. O evangelismo não é converter pessoas, não é conquistá-las, trazer a Cristo, embora esse seja o alvo. Evangelismo é pregar o evangelho. Quem converte é o Espírito Santo de Deus. O homem não é passivo nesse processo. Se você está anunciando o evangelho, você vai anunciar e deve anunciar e falar do evangelho com tudo que você tem. Explicar da melhor maneira possível, procurar tirar as dúvidas das pessoas, usar os argumentos que for, porque o seu papel é comunicar. Evangelizar é comunicar o evangelho. Converter é um ato sobrenatural, que não tem na nossa... Eu sei que vocês sabem disso, isso é meio evidente, eu acho que o presbiteriano típico médio tem essa consciência, né, de que é a ação do Espírito Santo, a conversão, graças a Deus, né, que a gente não tem essa pretensão de ser aquele que converte, só que muitas vezes conscientemente, embora nós nos deparemos às vezes com a crise na prática. Vamos dar um exemplo? Qual é o pai ou a mãe que não sofreu em algum momento a angústia de não ver os filhos trilhando no caminho do Senhor ainda, dizendo, onde é que eu estou errando? Percebe? Essa é uma tarefa dolorosa, né? Eu faço como pai, de vez em quando, essa pergunta, necessária, mas nós temos que fazer de forma cuidadosa, porque eu não tenho, nem você, o poder de converter pessoas. O exercício é a parte que me cabe na responsabilidade, estou fazendo, que é a comunicação, não é? No caso de pai, vai mais do que isso, né? Tem a ver com educar, com preparar, com ter paciência, com demonstrar amor, todos os outros atributos, está tudo como parte. No que diz respeito ao evangelho, nós temos que nos lembrar que o papel é anunciar. Esse é anunciar. A resposta do outro é outra história, não é? O evangelismo não pode ser definido também com um certo pragmatismo, né? Assim, vamos fazer um tipo de atividade em que ocorrerá muitas decisões, apelos, perguntas, técnicas para levar adiante. Um dia desse, uma pessoa estava conversando comigo e até solicitou, a gente não poderia ensaiar uma evangelização e tal. Eu, pessoalmente, eu me sinto muito desconfortável com isso. Eu nunca gostei muito desses métodos, né, pré-programados, fazer 2 perguntas diagnósticas, aquilo tudo, porque me parece que engessa tanto uma coisa que é tão dinâmica e tão natural. Mas quem não desenvolve o hábito de anunciar o evangelho tem que começar de alguma maneira. Eu entendo a utilidade dessas coisas para a pessoa começar. Percebe? Assim, por outro lado, me parece que, especialmente em nossa época, mas é da própria natureza do evangelho, ou da comunicação do evangelho, que ela seja fluida, orgânica, natural. Ela parece vir com um senso de honestidade maior quando você fala com naturalidade. De outra maneira, pelo menos eu me sinto assim, né? Quando alguém vem falar de coisas espirituais ou profundas, com um roteiro pré-programado, eu me sinto semelhante a quando eu entro numa loja de sapato e uma pessoa encosta e diz, em que posso lhe ajudar? Percebe? Assim, é a perguntinha padrão para todo mundo o tempo todo. Não, peraí, eu sou uma pessoa individual, tenho minhas questões, me ouça e a gente vai conversar.
Percebe? Então, não é um método que é o evangelismo. Você apresenta um filme, depois faz um apelo, ou você apresenta 2 pontos, depois pergunta se a pessoa quer aceitar Jesus. Isso não é evangelizar, não é um método. O evangelismo é o conjunto das práticas que nos levam a simplesmente anunciar o evangelho. Ela não pode ser definida pelos métodos que nós utilizamos também, mas sim pelo conteúdo. Se eu estou anunciando o conteúdo do evangelho, eu estou evangelizando. Aí você pode dizer, pastor, tinha evangelho no Antigo Testamento? Tinha. Era o evangelho da esperança, desde o jardim. O descendente da mulher virá e esmagará a cabeça da serpente. O Messias aguardado. O judeu aguardava o Messias, que era alguém que viria da parte de Deus para libertá-los, para restaurá-los na comunhão com Deus, para lhe trazer a restauração do reino de Deus. Ele estava presente, mas era o evangelho da esperança, porque ele estava aguardando a promessa. Com a vinda de Cristo, sua morte e ressurreição, o evangelho não é mais da esperança, embora a esperança ainda faça parte da mensagem cristã. É o evangelho do anúncio de que Deus já executou. Ele já mandou o Salvador. O Salvador já cumpriu a sua missão, obedecendo plenamente à lei, se submetendo aos rigores da lei e ao castigo da condenação como representante do seu povo. Nós anunciamos isto. Então, havia no Antigo Testamento, sim, né? O outro ponto que nós temos que lembrar é que, embora a mensagem bíblica tivesse sido dada em um contexto histórico e cultural específico, o evangelho é supracultural. Ele não está preso num tempo, no espaço, alguma época, uma cultura. Ele foi comunicado com códigos culturais e linguísticos. Foi expresso no hebraico do Antigo Testamento, com linguagem, com estilos literários próprios de que era usado. No Novo Testamento, com a língua grega, que nem era a língua dos judeus, né? Mas era a língua franca conhecida de então. É muito curioso a gente parar para perceber assim. Autores judeus, só um grego, que era Lucas, mas autores judeus escrevem a mensagem do Evangelho numa língua que não é a sua. Isso aponta para a natureza da igreja cristã, do cristianismo, que é uma realidade supracultural. Eu me expresso em uma língua franca, porque este conteúdo é universal. Ele não está... Veja que o cristianismo não vai sofrer o drama que o judaísmo tem, que é estar preso ao hebraico, que o cristianismo romano tem, e que durante muito tempo ficou preso ao latim medieval, né? Que o Islã tem, que está preso ao árabe, no texto e na citação. O cristianismo tem um conteúdo que aponta para a pessoa de Cristo, que ele fez, expresso no meio código linguístico que for útil, ou que for usado pelos outros. É simples assim. A gente ouve o evangelho em português, porque é a nossa língua, mas ele está sendo proclamado em diversos idiomas pelo mundo todo, né? Então, ela não está condicionado culturalmente. A verdade do que Deus fez em Cristo é universal. O ponto que a gente tem que lembrar é que o conteúdo do evangelismo é a mensagem que Deus está fazendo em Cristo para resgatar. E o desafio nosso como evangelistas ou como comunicadores do evangelho, presta atenção, é tornar compreensível esta mensagem ao homem contemporâneo. Como eu falei, houve um tempo que você dissesse Deus perdoa pecadores, era mais facilmente compreendido Deus, pelo pano de fundo católico romano que tinha, da concepção de Deus com Pai, Filho e Espírito Santo. Nós teríamos que definir pecadores conforme a Bíblia, porque sempre houve essa confusão aqui no Brasil, que pecadores são só aqueles escandalosos, né? E o próprio perdoa, a gente tem um conceito de perdão. Hoje, já não significa do mesmo jeito. Eu vou ter que explicar quem é o Deus da Bíblia. Eu vou ter que ouvir a pessoa para entender qual é a imagem que ela tem de Deus, qual é a percepção que ela tem de pecadores. Entendem? Então, assim, anunciar o Evangelho, não basta eu saber o conteúdo do Evangelho. Eu tenho que fazer um esforço consciente de que quando eu o comunico,
ele seja compreensível por quem me ouve. Eu não estou falando aqui da obra sobrenatural, isso é o convencimento do Espírito Santo, eu estou falando da obra comunicacional, papel de professor. O professor não tem essa crise de Espírito Santo quando ele vai dar aula dele, não. Ele tem a crise assim, de comunicador. Eu estou sendo claro para os meus alunos, essa é a preocupação que o professor tem, né? No Evangelho é a mesma coisa, no evangelismo é a mesma coisa. O que eu estou dizendo não basta ser claro para mim que estou falando. O que eu estou dizendo precisa estar claro para aquele que me ouve. E a grande questão que o John Stott levanta aqui é o seguinte: o Evangelho não apenas responde às perguntas dos homens, e deve responder os anseios mais profundos, mas também apresenta perguntas para os homens. Porque você vai se aproximar de pessoas que talvez a pergunta que demanda o seu coração é: como eu vou colocar feijão no meu prato? E na evangelização você vai despertá-la para uma outra pergunta que ele não está fazendo, que diz: o pão eterno, você está se alimentando dele? Ou você está preocupado apenas com o pão nosso de cada dia? Então veja, se ao mesmo tempo nós temos que buscar apresentar respostas bíblicas para as perguntas que as pessoas fazem, senão a gente descola muito delas. Por outro lado, ao anunciar o Evangelho, eu levanto perguntas que podem não estar sendo feitas, que elas precisam considerar. Por exemplo, nós temos na época contemporânea uma relativização moral muito grande. E aquela ideia de culpa de pecado não marca tanto a nossa geração como marcava anteriormente. Certamente, ao anunciar o Evangelho, eu tenho que mostrar o elemento da transgressão e da culpabilidade das pessoas diante do Deus bíblico e santo. O Deus que é pessoal e santo nos coloca a nós que somos pecadores, portanto, não santos como Deus é, numa situação difícil. E se isso não é percebido, precisa ser. Como alguém já falou, o cristianismo tem esse lado amargo de entrada e doce de saída, porque ele começa anunciando algo que as pessoas não gostariam de ver sobre si mesmos, mas que elas precisam para poder ver o Evangelho. E aí, o John Stott ainda apresenta o ponto de que não há muita distinção entre um formato que nós fazemos isso. Ele pode ter um formato mais proclamatório, de pregação, esse ambiente é esse formato, né, de púlpito, você está pregando, ou pode ter um formato mais didático, de ensino, ou mesmo mais informal, de conversa. O formato da entrega não é tanto importante. Na Escritura Sagrada nós vemos todos eles. Nós vemos a abordagem pessoal, a abordagem coletiva, interativa, questionamento, proclamação, ensino, tudo isso está presente. Né? Haverá ocasião para cada uma destas coisas. Mas mais, o Evangelho também é conteúdo histórico. E aí eu me lembro, eu já citei isso há um certo tempo atrás, eu não lembro quanto aqui, de que a demanda bíblica por fé e confiança tem 4 aspectos. A palavra fé, ela demonstra um conteúdo de fé, que eu preciso saber, quando diz defender a fé evangélica, né? Ou a razão da vossa fé, eu estou falando de um conteúdo. Então, fé enquanto substantivo é a minha fé. Qual é a sua fé? O Evangelho, a mensagem é a fé. Mas ela demanda da pessoa fé enquanto verbo, no sentido de que eu preciso conhecer fatos sobre Cristo, sua encarnação, sua obediência, sua morte na cruz, sua ressurreição, certo? Não há evangelho nem cristianismo sem saber esses fatos. Mas saber esses fatos não torna uma pessoa cristã, se torna apenas conhecedora destes fatos. O segundo passo é uma concordância com o conteúdo desse fato. Sim, eu entendi que você está dizendo que encarnou, viveu e tal, e eu concordo que foi isso que aconteceu. Então eu confio na historicidade desses fatos. Eu os aceito como verdadeiros. Isso torna uma pessoa cristã? Ainda não. Ou seja, eu sei o conteúdo, alguém pode saber e dizer, não, entendi, mas não concordo. Então morreu no primeiro estágio. A pessoa pode dizer, eu entendi, eu entendo e eu concordo que historicamente aconteceu tudo isso, mas eu não quero ou reconheço este Senhor como meu Senhor.
Reconheço que ele veio, pregou, morreu, ressuscitou, mas, assim, eu sou o Senhor da minha vida. Percebe? O terceiro passo é confiar. Então eu preciso conhecer o conteúdo, concordar com a historicidade e a veracidade desse conteúdo e confiar, ou se você preferir, se render a esta pessoa na sua vida, sobre quem você conheceu os fatos e concorda com eles. E aí é um dado curioso, porque a gente usa, é muito comum nós usarmos na nossa língua portuguesa a ideia de testemunhar como falar da nossa vida, né? Mas na Bíblia, o testemunho cristão, ou testemunhar, é falar da vida de Cristo. Eu sou chamado para ser testemunha dele. Claro, no sentido empático, eu posso até me aproximar da pessoa e dizer como o que ele fez mudou a minha vida, para as pessoas olharem. Mas o conteúdo não sou eu, e não é o que ocorreu na minha vida. O conteúdo é o próprio Cristo. Nós somos chamados a dar testemunho de uma pessoa. João diz, nós o ouvimos, os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, é sobre ele que eu estou falando. Este é o conteúdo do Evangelho. Nós somos chamados a testemunhar de Cristo, de uma pessoa, sua vida e a sua obra, e manter a centralidade no que ele fez. Isso é essencialmente. Por fim, essa rendição a Cristo como Senhor e Salvador. Não é? Isso que nos é dito. Ele nos oferece não apenas o perdão, mas a nova vida. O que é que o Evangelho exige? Evangelho é o que Deus fez, mas o Evangelho exige arrependimento e fé. Uma vez que Cristo fez o que fez, cumpriu plenamente, daqueles que estão ouvindo a obra de Cristo é exigido arrependimento e fé. E é nessa hora que, quando nós estamos anunciando o Evangelho, nós temos que lembrar que o nosso papel e nossa responsabilidade é acompanhar a pessoa para ajudá-la a perceber a necessidade dessas respostas na vida dela. Preste atenção e eu termino com isso. Eu tenho alertado aqui não poucas vezes da nossa tentação típica como presbiterianos de focarmos na compreensão do conteúdo. A gente não terminou a tarefa se a gente fizer isso aqui. Porque compreender o conteúdo, ter o conhecimento, nós deixamos a pessoa no nível do diabo. O diabo conhece o conteúdo ao ponto de tentar o próprio Cristo citando o conteúdo. Então, se você acha que evangelizar é simplesmente dizer para as pessoas um conteúdo que ela não conhece, parabéns, você o levou ao nível do diabo. Nós somos chamados aí um pouco mais adiante a ajudar a pessoa a reagir a isso. Não é você que vai produzir a reação, mas é seu dever como testemunha de Cristo dizer o que Cristo fez por você lhe demanda uma resposta de arrependimento e fé. Isso é evangelizar. Essa missão a gente não pode perder porque é essencial. Não é só para a pessoa converter, lembra? Esse chamado também é diário na minha vida e na sua. Porque na nossa vida cristã a gente vai ser deparado entre a tentação de seguir o nosso próprio ego, ser o nosso próprio Senhor, ou lembrar que aquele que demanda ser o nosso Senhor, que cumpriu perfeitamente a lei em nosso lugar, exige de nós arrependimento e fé, e confiança, e submissão a Ele. Não é bonito isso? O Evangelho é uma mensagem para todos os dias, na vida de todos nós. Vamos orar ao Senhor? Deus bendito, nós te rendemos graças por este momento, pelo estudo que tivemos nesta noite sobre a tarefa da evangelização como missão primordial da vida da tua igreja. Nos ajude a termos a centralidade do teu evangelho na nossa vida e nos dê a alegria e a graça de sermos proclamadores deste evangelho, primeiro para o nosso próprio coração, também para a nossa zona de influência, a começar da família, passando pelos amigos e próximos. Ajuda-nos como igreja a sermos uma agência de evangelização. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Satisfação.